Eu sou de uma família mista. O meu pai é judeu-baiano, bessarabiano. Os meus avós vieram da Bessarábia nos anos 30, o meu avô primeiro em 32, a minha avó com os meus tios depois em 39. E o meu pai nasceu em Salvador em 41, perdeu o pai muito cedo, ele tinha 1 ano e meio de idade, e a minha avó, Tuba Sterenberg, Kogan de solteira, foi uma guerreira, porque ela conseguiu criar os 2 filhos adolescentes com os quais ela tinha vindo da Bessarábia e o meu pai sozinha. Evidentemente, a gente era convidado para Brit Milá dos meus primos, casamento e Pessa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e minha mãe sempre foi, enfim, a gente sempre participou. E o lado da minha mãe, ainda que não judeu, a família era em tese católica, mas eu digo em tese mesmo, porque mesmo a minha avó, mãe da minha mãe, não tinha hábito de ir à missa, então não havia uma presença forte, por exemplo, dos rituais cristãos, né, do lado materno da minha família. Páscoa, Natal, essa coisa toda, nunca houve uma presença muito forte. Então, a minha convivência com as tradições judaicas acabou sendo maior do que com tradições cristãs. Eu tenho 2 filhas, a Laura e a Elisa. Eu acho que as duas se sentem pertencentes à comunidade dessa forma misturada, sabendo que tem pais não judeus, que tem a própria mãe, né, que se considera judia, mas tecnicamente, para boa parte do mundo judaico não seria, mas depende aí da ótica que você usa. Mas que tem sobrenome, que tem uma herança, que tem, né, raízes e que podem fazer aliar, né, se quiserem, porque tem um avô judeu, enfim, e não descartam essa possibilidade, de modo que eu acho que elas têm muita consciência e muito orgulho, sabe, dessa ligação, dessa bagagem e dessa herança familiar, cultural. Primeiro eu morei em Nova York, nos anos 90, e não precisa dizer que Nova York é uma cidade muito judaica, né? E eu sou Leila Sterenberg, né? Leila, Laila, aquela coisa, noite em hebraico, Tim, Sterenberg, nome super, né, Yiddish e tal. E é engraçado que quando a gente está nos Estados Unidos, a gente sempre é rotulado, né? Você é o quê? Você é latina? Você é negra? Você, né, caucasiana? E eu era judia, né? E me sentia muito bem, assim, dessa forma, judia, brasileira, aquela coisa toda. Tinha amigos judeus, e, enfim, uma prima morando lá, então me lembro de ter passado também Pessa, Rosh Hashanah e tal, aí a gente se juntava para fazer as comemorações das festas, já não, né, em família, né, já não naquele esquema sempre com a avó, a tia e tal. E eu, aí já adulta também, eu me pus a estudar hebraico, e eu estudei um pouquinho de romeno, até para tirar a cidadania romena, e acho que é uma cultura muito interessante, que teve um momento muito antissemita, sim. Claro que deve haver ainda romenos antissemitas, né, vivendo na atual Romênia. Havia um antissemitismo forte ali na época dos meus avós, mas eu encontrei muita gente não antissemita, muita gente que me aceitou de braços abertos. Eu entrei num mosteiro ortodoxo em que eu fui tratada com amor, e todo mundo sabendo, olha, eu tenho origem daqui, dessa terra, tenho direito à cidadania romena, e os meus avós eram judeus, tudo dito, né, de forma muito clara, e as pessoas me trataram muito bem. Foi uma experiência que me aproximou muito do judaísmo, me permitiu entender um pouquinho mais que avós eram esses, que família era essa, sabe, que herança é essa que a gente carrega. A minha construção do judaísmo, ela é uma obra em progresso. Eu acho que nunca vou deixar de querer aprender mais e me aproximar mais, e desse meu jeito meio engraçado, né, pela via linguística, por exemplo. Como eu me alfabetizei em hebraico, quer dizer, eu conheço as letrinhas, enfim, e o Yiddish, ele se escreve, né, com o alfabeto hebraico. Daí eu consigo ler alguma coisa, pouquinho, mas consigo, né? A coisa tá escrita ali
com o alfabeto hebraico, mas em Yiddish eu consigo decifrar um pouquinho. E acho mágico, acho incrível, porque era como os meus avós, né, se escreviam. Então, tem cartas aqui, cartões postais na família que eles trocavam, e quando eu consigo entender um pouquinho, eu acho sensacional. Acho que é algo que me aproxima também dessa minha bagagem familiar e dessa história, né, judaica. A Marcha da Vida é uma experiência muito intensa. Você tá lá onde era o gueto de Varsóvia, sabe? Você caminha entre Auschwitz e Birkenau, você vai lá visitar os pavilhões onde as pessoas iam morrendo, né? Não dá nem para dizer onde as pessoas viviam, porque a rigor elas estavam sendo mortas aos poucos, quando não de uma vez com o Zyklon B, né? Quando você entra numa câmara de gás, é muito violento, sabe? E ao mesmo tempo dá aquela acordada, caramba, podia ser eu, né? Meus avós podiam ter vindo parar aqui, eu podia não existir simplesmente, né? Muitos Sternberg morreram no Holocausto, e meu irmão já fez esse levantamento, ficou impressionado assim, com a quantidade. E a gente não sabe exatamente quem seria parente, quem não seria, porque é um sobrenome relativamente comum, né? Tem Sternberg não apenas na Bessarábia, mas havia, né, em outros países também. O que a gente sabe é que a minha bisavó, ela morreu no Holocausto, mas não na Polônia, morreu lá na Bessarábia, na chamada Marcha da Morte. Assim, chamada porque os judeus eram colocados para andar no inverno de uma cidadezinha para outra e para morrer mesmo, assim, nessa caminhada. Então, a minha bisavó, Raika Kogan, era o nome dela, ela tinha um problema de locomoção, quer dizer, ela era manca, né? Ela não conseguia andar direito. A minha tia-avó, Marli, ficava ajudando ela. E os guardas, eles ameaçavam, né? Quem não acompanhasse o grupo ia ser fuzilado e tal. E aí, em dado instante, tinha um lago, um poço, algo do tipo, isso no frio. E a minha bisavó percebeu que iam acabar atirando nas duas, nela e na filha, né? Então ela se jogou nesse poço, quer dizer, se matou, né, tecnicamente, mas para salvar a filha, Marli, que depois foi para Israel, enfim, sobreviveu, fez família, aquela coisa toda. É uma história muito triste e ao mesmo tempo bonita, porque, né, ela abriu mão da própria vida para salvar a filha, fazer a marcha da vida, me lembrando disso. E é muito bonito, eu acho, você ver os jovens também, todo mundo ali na mesma faixa etária, 15, 16, 17 anos, diferentes países, né, trocando, e todo mundo tendo em comum essa herança judaica. Eu acho que a Marcha da Vida, ela é muito educativa mesmo, né? Então, acho que para quem é da comunidade judaica, ela cumpre uma função, mas para quem não é, também. E depois que eu voltei para o Brasil, quando eu comecei, sobretudo, a trabalhar em televisão, vários projetos foram surgindo. Por exemplo, eu me lembro que em 2009 eu propus fazer um projeto para a Globo News, que virou uma série documental. Foram 2 programas bem bonitos, assim, chamados Além da Guerra, com sobreviventes do Holocausto, porque eram 70 anos, né, do início da Segunda Guerra, enfim, e a gente entrevistou pessoas no Rio e em São Paulo, e ficou uma série muito bonita. Antes disso mesmo, eu acho que foi algo natural. A personalidade da comunidade judaica, que porventura estava no Brasil, presidente do Congresso Mundial Judaico, um rabino, por exemplo, o rabino Adam Steinsaltz, né, que não está mais entre nós, mas enfim, que é um estudioso do Talmud, assim, incrível, e ele andou pelo Rio de Janeiro, e aí me propuseram, você não quer entrevistar? E foi uma experiência maravilhosa. Eu acabei desempenhando um papel que eu acho que é importante, que é de tentar aproximar um pouco
a história judaica, a história da comunidade judaica no Brasil, o Holocausto, questões do pensamento judaico, figuras que são proeminentes em Israel, também entrevistei prêmio Nobel de Química disso e daquilo e tal, para diferentes programas da Globo News, com a comunidade não judaica, sabe? Fazer essa ponte, que eu acho uma coisa importante, porque eu acho que não é do meu feitio apostar na compartimentalização, né, da sociedade. Eu acho que quando a gente dialoga, a gente tem uma convivência muito mais rica, mais democrática, mais aceitação, mais compreensão. Tem uma coisa que me cativa muito no judaísmo, que é o seguinte, é a coisa sensorial, sabe? Eu acho que a reza cantada na sinagoga, ela me emociona, me arrepia. Eu acho que a música klezmer me arrepia. Os sabores da comida judaica, né, quando toca naquela tecla da memória de infância, daquela comida que minha avó fazia, ou mesmo quando eu vou à casa da minha tia, que tem aquele creme, né, aquele gefilte fish. Então, acho que tem uma coisa sensorial que ela é muito forte, muito, muito, muito forte. Eu gosto muito de música, por exemplo, e o jazz, que eu amo, ele é muito judaico, né? Muito. É uma fusão ali de música negra com música judaica. E como é bonito, e como é especial, né? E então, acho que o judaísmo, ele é atávico, né? Quando a gente vê, a gente está envolvida ali e não sabe muito bem porquê, está com lágrimas nos olhos e emocionada com alguma coisa, com saudade de alguma coisa. Saudade, essa palavra tão portuguesa, brasileira, mas isso acho que é um elemento muito importante para mim e talvez para outras pessoas também.